Oi, meus amores, tudo bom? Professora Gabi aqui e hoje nós vamos continuar falando sobre os animais. Lembra lá que a gente falou dos poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos e agora nós vamos falar dos moluscos. Moluscos, o próprio nome já diz, são animais moluscos, de corpo mole. Então eles têm esses corpos moles aqui, macios, flexíveis. Isso não quer dizer que eles são frágeis, tá bom? Eles são triblásticos. O que triblásticos quer dizer? Lembra da aula de características dos animais? Triblásticos são os animais que têm 3 folhetos embrionários: ectoderme, endoderme e mesoderme. Eles são celomados, então ele tem a cavidade do celoma. Não são segmentados, então eles não têm segmentos. Por que eu estou falando dos segmentados? Porque depois a gente vai ver os anelídeos. Os anelídeos são animais que têm segmentinhos, tá bom? Segmentos, eles são segmentados. Habitat aquático ou terrestre, por exemplo, lula, polvo, né, que são animais aquáticos. Já as lesmas e tal podem ser terrestres. Simetria bilateral, eu consigo dividir eles ao meio e identificar 2 lados iguais. E aqui é uma palavrinha nova que vocês têm que prestar atenção, amores. Ponha várias estrelinhas do lado dessa palavra aqui, ó. Protostômios, eles são protostomados. O que isso quer dizer? Esses organismos, eles têm sistema digestivo completo, ou seja, eles têm boca e ânus. Lembra que a gente já falou disso dos últimos organismos? Só que, durante o desenvolvimento embrionário, o sistema digestório pode dar origem inicialmente à boca ou ao ânus. Os organismos que são protostomados, eles têm origem, a primeira cavidade aqui que vai formar do sistema digestório, sendo formado pela boca. Então, forma primeiro a boca, o sistema digestório e, por último, o ânus. Tudo bem? Protostomados. Outra opção são os deuterostomados, que são os organismos que originam primeiro o ânus. Mas os moluscos são protostomados, tá? Característica nova, palavrinha nova pra gente. Bom, características gerais do corpo. O corpo deles é dividido em cabeça, ombro, joelho e pé. Não, cabeça, pé e massa visceral. Essa massa visceral, normalmente ela é coberta por um manto que pode secretar uma concha calcária. Muitos desses moluscos têm uma concha, mas não são todos que têm concha. Algumas lesmas não têm concha, tudo bem? E a perguntinha aqui, ó, lula ou polvo, será que eles têm concha? O que vocês acham? Vocês pensam nele? Lembra de uma concha? Não tô lembrando, o que será que tá acontecendo? A lula, ela tem uma concha interna. Se você cortar aqui a lula, você vai conseguir achar essa estrutura aqui, ó, que é a concha interna, tá bom? A lula tem, o polvo não tem. E os polvos, eles têm muita facilidade de entrar em lugares muito pequenininhos, eles têm capacidade de moldar o seu corpo para entrar em lugares bem pequenininhos. O polvo consegue fazer isso com muita facilidade, por quê? Porque eles não têm concha, então eles conseguem se moldar para entrar em buraquinhos bem pequenininhos. Organização dos moluscos, nós temos 3 classes. Então, lembra lá do Reficofage? Reino, filo, classe, ordem e assim por diante? Então, a gente está vendo o reino deles é o reino Animalia, o filo é o filo dos moluscos. Aí agora a gente está falando das classes dos moluscos. A classe Gastrópoda são os organismos que podem ser terrestres e eles podem ter ou não uma concha. Geralmente, esses organismos aqui são monóicos. Isso quer dizer que eles são hermafroditas, eles têm os 2 sexos em um único organismo. Outra classe é a classe dos bivalves ou bivalvia. Bi, 2, certo? Os bivalves, eles têm 2 conchas. Olha aqui, 2 conchas. E exemplo de animais bivalves, os mexilhões e as ostras. Outra classe, a terceira e última que nós vamos falar, são os cefalópoda ou cefalópodes. Os cefalópodes, o que isso quer dizer? Cefalo, cabeça. Poda ou podes, pés. Cabeça com pés, né? Então é mais ou menos essa ideia aqui de que tem a cabeça e os tentáculos. São os polvos e as lulas. Eles são de ambiente aquático e a lula tem a concha interna, igual eu falei para vocês anteriormente. Falando dos sistemas desses organismos, eles têm a digestão, né? O sistema digestório completo. Lembra que eu falei que eles têm a boca e o ânus? Eles possuem rádula, não todos, tá bom? Que é essa estruturinha aqui, ó. A rádula, ela serve para triturar, para raspar os alimentos. É uma forma de triturar os alimentos, eles não têm dentes. E essa rádula aqui que vai fazer a trituração, a raspagem dos alimentos.
Os cefalópodes, eles têm um bico córneo, que ele serve para rasgar os alimentos. Então, é um pouquinho mais agressivo do que essa rádula. Esse daqui, ó, mostra a rádula funcionando. Aqui um polvo, né, ele vai pegar esse animal aqui com seus tentáculos e vai levar até a boca. Esse bico córneo consegue rasgar esse peixe, então ele consegue comer, inclusive, animais bem grandes, tá? Circulação dos moluscos. O sistema circulatório da maioria dos moluscos é uma circulação aberta. Isso quer dizer que o sangue não passa dentro de vasos sanguíneos, ele fica solto aqui dentro deste animal. Esse sangue solto aqui sem um vaso sanguíneo, ele limita um pouquinho o tamanho desses organismos. E a classe dos cefalópodes, eles têm algumas coisinhas que são diferentes. Os cefalópodes, eles podem ter proteínas no sangue e pigmentos no sangue. Pigmento chamado hemolinfa, que dá uma coloração um pouquinho azul, e tem as proteínas hemocianinas. E alguns cefalópodes são tão diferentes que eles têm, inclusive, o sistema circulatório fechado. Sistema circulatório fechado é ao contrário do sistema circulatório aberto. Então, eles têm o sangue fluindo dentro dos vasos sanguíneos. Esse sangue passar dentro de vasos sanguíneos confere uma maior pressão sanguínea. Então, o sangue ele tem uma maior pressão para circular nesse corpo. Maior pressão para circular pelo corpo tem a capacidade de terem os tamanhos maiores desses organismos. A gente tem lulas e polvos que são bem grandes. Trocas gasosas, depende do organismo. Se ele for um organismo aquático, ele vai respirar por brânquias. Dá uma olhadinha aqui, ó. As brânquias, elas parecem esses pentinhos aqui, ó, que vão fazer as trocas gasosas quando a água passa por aqui. Já os organismos terrestres, eles têm um tipo de pulmão rudimentar, que faz essas trocas gasosas nesses organismos terrestres. Eles também podem ter pigmentos respiratórios, da hemocianina, e a excreção de todos eles é por metanefrídeos. Às vezes vocês vão ver como opção aqui de palavra, em vez de estar escrito metanefrídeos, vocês vão ler como nefrídeos. Sistema nervoso. O sistema nervoso desses organismos é um gânglio cerebral ligado por cordões nervosos cerebrais, então eles têm uma cefalização. Inclusive, tem vários estudos tentando relacionar que polvos e lulas têm alguma capacidade de aprendizado. Tem esse videozinho aqui que ele é bem legal, que é um polvo aprendendo a abrir a jarra. Eles têm uma capacidade de ver que, uma vez que isso aqui funcionou, nas próximas vezes fica mais fácil dele abrir essa jarra. E além disso, polvos e lulas têm olhos bem desenvolvidos. Olha aqui que bonitinho. Reprodução dos moluscos, né? Alguns deles são hermafroditas. Outra palavra para hermafroditas são monóicos. Monóicos, um único organismo com os dois sexos, ou seja, o mesmo organismo tem tanto sexo feminino quanto sexo masculino. Eles podem fazer autofecundação quanto a fecundação cruzada, tudo bem? Olha lá, autofecundação, ele se fecunda sozinho. Fecundação cruzada, eles ficam próximos um do outro e o espermatozoide desse daqui vai para o de lá, o espermatozoide do de lá vai para o daqui. Alguns podem ter sexos separados, dioicos, ou seja, o sexo masculino e o sexo feminino, cada um em um organismo separado. E os polvos e lulas, eles têm um detalhinho, eles têm um negócio chamado espermatóforo. Esse espermatóforo é uma bolsa com espermas. Eles conseguem pegar essa bolsa com espermas pelos seus tentáculos e colocam essa bolsa com espermas no organismo feminino. Eles pegam e colocam com os tentáculos. E olha aqui que bonitinhos filhotinhos. Aqui é mais para curiosidade, né? Porque tem muita gente que fica confundindo qual que é a diferença de polvo e lula. O polvo, ele tem aqui a cabeça um pouquinho mais arredondada, a lula tem a cabeça mais alongada. O polvo tem 8 braços, a lula tem 8 braços e 2 tentáculos, que são mais compridos. O polvo normalmente fica mais no fundo, a lula mais na superfície e tamanhos variados, né? Todo tipo de tamanho aqui. E capacidade de camuflagem, isso aqui é bem legal. Os cefalópodes, eles podem ter essa capacidade de se camuflar. Olha que ele fica muito igual. Como que eles fazem isso? São por células que se chamam cromatóforos e essas células elas conseguem armazenar pigmentos. Elas ativam esses pigmentos por ação de hormônios e esses hormônios fazem com que esse polvo aqui fique com a coloração bem parecida com o ambiente. A função disso aqui é se disfarçar de predadores, né? Se camuflar para que eles não sejam vistos pelos predadores, tá? É uma forma de sobrevivência.
E, meus amores, era isso que eu queria falar para vocês. Essa é a parte de moluscos. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até mais. Beijão!